O termo aromaterapia aplica-se à fitoterapia. Aroma significa o cheiro agradável. Terapia, o tratamento que visa a cura de indisposições físicas e mentais. A terapia holística atua no campo físico, emocional e na mente, promovendo a saúde física e o bem-estar. Tornou-se um recurso natural e muito utilizado nas áreas de cosméticas, estéticas faciais, corporais e higiene pessoal. Esta prática utiliza propriedades dos óleos essenciais 100% puros para restabelecer o equilíbrio e harmonia pessoal. Ao inalar o aroma, os canais olfativos mandam mensagens diretamente ao sistema límbico, a parte do sistema nervoso que é responsável pelas emoções. E desta forma, o cérebro reage às propriedades aromaterapêuticas, modificando o humor e o estado de espírito. Sendo assim, é possível que uma pessoa triste e desanimada fique um pouco mais alegre, ou alguém agressivo sinta-se calmo e relaxado. Sentir o cheiro dos óleos essenciais específicos para o estado mental e psicológico. Em algum ponto entre os anos 7.000 e 4.000 a.C., as tribos neolíticas aprenderam que a gordura dos animais, quando eram aquecidas, absorviam propriedades aromáticas e curativas. Talvez folhas e frutos e flores perfumadas tenham caído acidentalmente à gordura enquanto a carne estava sendo preparada. Estas informações levou-se ao acidente e outras descobertas. As plantas davam sabor à comida e ajudavam a cura de ferimentos, suavizando a pele, de forma que a gordura com fragrância estava precursora nas modernas loções de massagens ao corpo, perfumando quem usava, protegia a pele, os cabelos e, com o tempo, inseticidas, relaxando os músculos, além de afetarem as energias e as emoções das pessoas. Ao que tudo indica, o Egito foi o berço da arte da destilação a seco. A arte não era usada apenas para perfumar, mas também em cerimônias de adoração em divindades e em um processo terapêutico. Além disso, os egípcios usavam a goma, os óleos para embalsamar os mortos. Nos tempos primórdios, as ervas eram tratadas de maneiras épicas e os seus conhecimentos eram passados verbalmente de mulher, mãe, filhas ao longo de milhares de anos. A vocação feminina para os cuidados da casa, a colheita das ervas, geração e manutenção das proles facilitou a transmissão do conhecimento e o aprimoramento da técnica e a prevenção de doenças dentro do lar. Acredita-se também que a história da aromaterapia começou com a queimada de madeira, flores, gravetos de eucaliptos perfumados na antiguidade. Esta prática provavelmente apareceu quando, na descoberta de uma fogueira, foram feitas queimadas de cipreste, cedro, que perfumavam o ar quando eram queimadas. Na verdade, a palavra moderna perfume deriva-se de perfumum, que significa através da fumaça. O incenso, então, não foi a única utilização de fragrâncias com o tempo antigo. Hipócrates é considerado o pai da medicina. Utilizava a formicação aromática para erradicar as pragas de Atenas, e aos soldados romanos se fortaleciam com os banhos aromáticos e massagens. Então, a tradição aromática permaneceu no Egito Antigo. Os médicos do mundo todo iam até o Egito para aprender as curas pelo aroma com os mestres até então. No ano 1000 d.C., os médicos de Avicena introduziram o sistema de arrefecimento como um processo de destilação, fazendo a extração dos óleos essenciais num processo mais refinado e eficiente. Acredita-se que a aromaterapia foi trazida ao mundo ocidental nos tempos da Cruzada. Há registros de utilização dos óleos essenciais durante as pragas do século
XIV. Foi durante o século XVI e XVII que a aromaterapia se difundiu, e no final do século XIX, experimentos científicos realizados em propriedades bactericidas das plantas começaram a esclarecer a sua composição química e o potencial curativo dos óleos essenciais. Ainda neste século, a aromaterapia ganhou visibilidade ao mundo. O método, que aliás foi criado em 1928 pelo químico René Galfos. Maurice René Galfos, ao queimar o braço e mergulhar acidentalmente ao óleo de lavanda, percebeu que a dor melhorou e em poucos dias o local que estava curado. Desde então, ele se dedicou aos estudos de propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Atraído pelo poder terapêutico dos óleos essenciais e sua extração, ele descobriu que os óleos essenciais curavam rapidamente as queimaduras e muitos óleos eram melhores antissépticos que os seus correspondentes sintéticos. Foi Galfos quem cunhou o termo aromaterapia. Dr. Jean Valnet, o cirurgião do exército francês, incrementou ainda mais a pesquisa, utilizando os óleos essenciais nos tratamentos de soldados feridos, e mais tarde, utilizando os óleos com grande sucesso em pacientes no hospital psiquiátrico. Valnet publicou um livro Aromaterapia, considerado por muitos a Bíblia da aromaterapia. Em 1950, Margaret Maury, uma terapeuta da beleza, introduziu-se a aromaterapia em sua clínica. Ela ensinou a estética, ao uso dos óleos, as massagens, para oferecer o tratamento de rejuvenescimento personalizado aos clientes. Através do processo de extração, conseguimos obter as substâncias aromáticas no concentrado e efeito terapêutico para nosso organismo. O vapor da água consiste em tirar, através de um jato de água, dentro das suas glândulas, todo o óleo e toda a essência da planta, resultando em condensar os seus ingredientes. A extração fria volta-se à fase líquida. Destilação a vapor é o método mais usado no mundo inteiro. Consiste em submeter a matéria vegetal na ação do vapor da água, extraindo o óleo por meio de arraste. É importante lembrar que para ter a sua eficiência e extração do óleo puro, é necessário ser destilado e deve sofrer um processo de eliminação de resíduos na biomassa. Ainda no processo, ele vai direto para uma hidráulica para ser esmagado e expelido e tirar todo o suco do óleo essencial, e só então separado, contendo a emulsão composta de 1% a 3% de óleo essencial em fragmento sólido e outros detritos, e em seguida separados vão para um ciclone. A prensagem a frio é a maneira empregada na extração de óleos de frutas cítricas no Brasil e no mundo inteiro, e muitas empresas de produtoras de suco usam para extrair seu insumo. Nessa etapa, ela passa por um centrífuga para clarificação e entrar em 3 fases. A fase leve é rica em óleo, a fase intermediária, rica em água, e a fase pesada, rica em óleo solúvel. E na sua finalização da fase leve, ela passa a conter 80% de óleo. A hidrodestilação é um método usado em laboratório que consiste em mergulhar a matéria-prima vegetal em diferentes destilações a vapor. Essa temperatura ocorre inferior a 100 graus centígrados e torna a destilação mais lenta, com menor rendimento, mas os seus compostos sensíveis são totalmente ricos. A hidrodestilação é industrialmente um processo obsoleto, ainda praticado em alguns países mal desenvolvidos na cadeia a vapor, e é mais difícil. Na extração por solvente, além dos óleos essenciais, são obtidas parafinas, ceras e gorduras, e outros pigmentos compostos oleosos. Já o absoluto é obtido quando o concreto submetido ao outro solvente
agora polar, com o etanol. O solvente purifica a substância citada, levando a um produto final com consistência mais líquida. As novas tecnologias conseguem eliminar consideravelmente os solventes do concreto e do absoluto, e as tornam no processo de antigamente menos perigoso, deixando praticamente nenhum solvente, nenhum traço e deixando-o mais seguro. O fluido supercrítico é um método de extração de óleos essenciais que é usado para ganhar mais espaço nos progressos da indústria. Em vista das outras técnicas, ela é utilizado com mais eficiência, porque é antitóxica, limpa o residual, mantém a integridade total da matéria-prima usada. A técnica de fluidos supercríticos se baseia na ideia de usar gases, e estes, em determinada temperatura, ficam no estágio entre o líquido e o gasoso, tornando-se supercrítico, podendo atingir e agir sobre o solvente da matéria-prima. Este processo coloca a biomassa dentro de um cilindro que possui duas pontas, uma capa de metal poroso que tem função de permitir a circulação de fluidos e supercríticos das suas substâncias, que passa pelo CO2 através da matéria-prima, solvendo os óleos até um certo nível de solubilidade e equilíbrio. Ainda trazendo pelas lembranças, a aromaterapia faz parte do nosso dia a dia e encontramos naquela mesa maravilhosa do café da manhã, ou no cheiro de uma roupa nova, numa loja de cafés, roupas novas e assim por diante. E ainda seguindo uma classificação criteriosa, a farmacologia tem mais centelhas de plantas, flores, frutos e ervas, além de cascas e raízes, que podem ser empregadas através do chá. E esta prática milenar da aromaterapia tem que ter mais do que um conhecimento botânico. Quem compra em farmácia e especiarias as suas raízes, flores, folhas e frutos, lamenta o fato de terem certos aromas herbaicos mais ou menos uniformes, onde é ocultado a verdadeira fragrância da planta. E por mais criterioso que sejam as indústrias, conservar não é o problema, e sim a colheita, a secagem e a manipulação que tenha sido feitas corretamente. Além do mais, o arejamento, o clima, a iluminação também tem a ver com o crescimento saudável das plantas. Além das flores, tem que ser colhida no seu ponto ideal. Até a forma de se fazer um chá deve ser de forma correta. A aromaterapia vai além de apenas um cheiro. Trata o esquecimento, as lembranças e traz consigo o compreender de todas as ações. É comum vivenciar o impacto dos diagnósticos de traumas, tristezas e depressões trazidas com o tempo. E o aroma, leve e destreza, traz consigo um olhar de cada um olhar para si mesmo, o entender-se, o respeitar e o perdoar. As fragrâncias mostram que além da sua pura existência, toda planta tem sua alma. Aromaterapia.